Olá, pessoal. Hoje é 13 de novembro. Antes eu queria chamar a atenção para vocês, aqueles ainda que não estão inscritos no meu canal, que eu faço, e que ative o sino para as notificações das publicações que nós estaremos dispondo para vocês. Como eu disse, o tema As Esquerdas do Brasil seria um tema muito amplo, e então eu resolvi dividir em 3 partes. Essas partes obedecem a uma cronologia que vai a primeira parte então de 64 a 84, a segunda parte o ano das diretas já, 1984, que vai até a Constituinte de 86, e, em último lugar, a terceira parte da Constituinte de 86 até 88, e as consequências posteriores. Estarei falando então sobre o socialismo no Brasil, sobre o comunismo no Brasil, alguma coisa sobre os partidos políticos, e no final deixarei um espaço assim mais dedicado ao papel da social-democracia brasileira, em especial Fernando Henrique Cardoso. Então, a primeira parte eu começo com os primórdios das tentativas comunistas de implantar uma revolução no Brasil. Então eu tenho que voltar lá no tempo de Getúlio, eu tenho que voltar pelo menos 1935, quando houve a intentona comunista. Essa intentona foi uma tentativa de assassinato do próprio presidente da República na época. Era um desespero puro. Naquele tempo, o Partido Comunista que agia no Brasil era um escravo, um títere da União Soviética, de Stalin, e o nosso brasileiro mais graduado na escala do comunismo stalinista era Luiz Carlos Prestes. Esse foi a maior intentona, a maior tentativa comunista na história brasileira. É claro que a época era uma época dos regimes coletivistas. O nacional-socialismo de Hitler, o fascismo italiano e o comunismo stalinista representavam bem o pensamento totalitário da época. Getúlio, como todos sabem, menos a nossa juventude, que não tem essa informação, esse é um dos motivos desse vídeo, né? Getúlio era simpático a regimes coletivistas, notadamente ao nacional-socialismo e ao fascismo de Mussolini. É bom lembrar agora, a propósito, bem recente agora, da controvérsia sobre o futuro governo Bolsonaro, que quer extinguir o Ministério do Trabalho, e toda a gritaria que houve, pois quem deveria estar gritando são os próprios fascistas, porque o Ministério do Trabalho é uma invenção fascista. A Carta de Lavoro, a Carta do Trabalho de Mussolini, que Getúlio Vargas implantou no Brasil, trouxe para o Brasil e criou o Ministério do Trabalho e aquele emaranhado de sindicatos todos atrelados ao seu próprio governo. Isto é fascismo, fascismo getulista. Na época, comunistas odiavam fascistas, embora houvesse muita afinidade de métodos e de meios, mas eles politicamente se odiavam apenas. Usavam os mesmos métodos, escravizavam suas sociedades, mas eram inimigos entre si. Comunistas tentaram matar o Getúlio por suas preferências fascistas e nacional-socialistas. Mas esse período passou, veio a Segunda Guerra, e com o fim da Segunda Guerra, em 1945, aquele regime, então, totalitário de Getúlio, lembro, o único ditador da história brasileira, chama-se Getúlio Vargas, e essa ditadura vai de 1937, o Estado Novo, até 1945. Com o Brasil participando da guerra contra o fascismo e contra o nacionalsocialismo de Hitler, não havia mais sentido para a continuação da existência daquele governo simpático ao nazifascismo, como foi o caso do governo Getúlio. Em 1945, esse governo se esgota. Em 1946, do ano seguinte, é feita uma constituinte no Brasil. Nós teremos uma eleição direta em 1950 com o general Eurico Gaspar Dutra,
E antes disso, ainda em 46, nessa Constituinte, o Partido Comunista Brasileiro ganha licença para existir. Ele passa a ser um partido legal dentro do Brasil. É verdade que durou pouco. O sonho comunista, no ano seguinte, se não me engano, em 7 de maio de 47, o Partido Comunista Brasileiro foi colocado na ilegalidade. Depois disso, não houve nenhuma tentativa comunista. Ela só volta a recrudescer já em pleno regime militar de 64 a 84. E aqui está o centro desse primeiro vídeo, dessa primeira parte, onde os comunistas mais agiam por obra dos padres comunistas, das comunidades eclesiais de base, algumas coisas meio ligadas aos sindicatos, mas os sindicatos eram mais atrelados ao velho PTB de Getúlio, esse mesmo partido que vai se transformar em PDT, é um partido trabalhista que tinha uma vocação anti-americana, nacionalista, caudilesca, muito atrasada, que tentava controlar o trabalho através dos sindicatos. Esse foi o governo que Getúlio, esse tipo de pensamento foi legado de Getúlio para Jango, João Goulart, de João Goulart para Brizola, pois precisamente João Goulart, presidente do Brasil, com a renúncia de Jânio Quadros, em 61, e depois aquele breve momento de parlamentarismo, nós temos o governo Jango, o governo João Goulart, muito simpático ao comunismo chinês. Inclusive, na renúncia de Jânio em 61, Jango estava na China. Ele volta às pressas para assumir a presidência da República, deixada em aberto pela desistência, pela renúncia de Jânio Quadros. Houve um momento de assanhamento dos comunistas, mas não durou muito. Eles pretendiam, o João Goulart pretendia uma república sindicalista no Brasil. Era uma maneira anti-americana, com ideias socialistas, mas aquilo não prosperou muito. O trabalhismo do PTB e mais tarde do PDT nunca chegou a ser um movimento socialista ou comunista. Eles tentaram, mas fracassaram. Brizola é um fracassado, nunca conseguiu ser um socialista ou um comunista. Em 64, então, se instala, como todos sabem, o regime autoritário militar-civil, que durou até 84. No primeiro instante, houve uma acomodação da sociedade que clamava pela presença dos militares, clamava pela presença de alguém da direita, um pensamento conservador, exacerbado da sociedade brasileira, aliado a boa parte da igreja que ainda era católica. Esse movimento civil orientou muito os movimentos da sociedade brasileira em apoio à Revolução Militar de 64. Essa revolução se instala. Na verdade, não houve uma revolução, houve ou uma contra-revolução ou um movimento militar civil que derrubou o cambaleante governo João Goulart e suas tendências sindicalistas perigosas para o desenvolvimento do Brasil. Não era o que o povo queria, por isso, pelo esse exato motivo, a sociedade brasileira estava do lado dos militares. 64 eu tinha 16 anos, eu me lembro dessa situação, me lembro muito bem que esse regime não precisou dar um tiro, não houve nenhum desassossego no Brasil, não houve espancamento de estudantes, assassinatos, mortes, tortura, não houve nada disso. Aliás, os militares não tinham nem contra quem lutar, porque simplesmente Jango e Brizola fugiram, se mandaram para o Uruguai e assim não houve nenhuma resistência. Resistência, para dizer bem a verdade, é só a partir de 66, quando alguns comunistas mais afoitos, mais temerários e mais enlouquecidos tentam ações de guerrilha e ações terroristas, contra, aliás, a vontade de Moscou. Moscou gostaria do regime comunista no Brasil, mas através de um modelo diferente, não uma tentativa armada, nem um golpe revolucionário, mas algo que poderia suceder por etapas,
esse é o chamado comunismo do etapismo. Mas isso também não prosperou, só tiveram assim, oportunidade esses grupos muito audazes, por alto risco, por conta própria, tentar alguma coisa. Sofreram uma derrota incrível dos militares, a guerrilha urbana e a guerrilha rural desaparecem no Brasil. De 66 a 73 não havia mais, em 73 não havia mais resistência comunista ao regime militar civil. É bom notar nesse instante que exatamente em 1973, em uma reunião do Partido Comunista Brasileiro, é aprovada uma resolução que chama esse regime civil-militar de fascista. É aí que começam as acusações contra os militares de serem fascistas. Ora, fascistas são comunistas também, no sentido que usam os mesmos meios para atingir seus objetivos políticos. Não cabe falar fascismo, até porque esse conceito de fascismo não se aplica muito bem fora da Itália. A mesma coisa que chamar algum movimento de neonazista, não pega muito bem, porque o nacionalsocialismo, o nazismo é um fenômeno alemão, tipicamente alemão. Embora possa haver simpatias internacionais, e já houve muito mais, não dá para caracterizar um movimento nazista no Brasil, nunca houve. Nenhum movimento nitidamente fascista no Brasil nesse tempo dos militares. Quem se comportava como fascistas eram esses comunistas que tentavam golpes assim enlouquecidos, sequestrando aviões, assaltando bancos para prover dinheiro para suas guerrilhas, comunicação com Cuba, comunicação com Che Guevara, alimentando aquela ideia de se instaurar uma república comunista no Brasil. Então, natural que os comunistas, nesse momento, chamassem o regime militar de fascista. Bom, os anos se passaram e um marco muito importante que eu considero é o ano de 1974, quando, em uma eleição, o partido que abrigava todos os comunistas e socialistas do Brasil, o MDB, aquele MDB de Ulisses Guimarães, de Orestes Quercia em São Paulo, de Pedro Simão no Rio Grande do Sul, esse partido ganha a maioria nas eleições parlamentares de 74. A Câmara dos Deputados fica cheia de MDBistas. A Arena, o partido da Aliança Renovadora Nacional, a Arena, partido que dava sustentação política no Congresso para os militares, não conseguiu mais manter esta maioria, e isso se repetiu 4 anos depois, em 1978, quando o MDB novamente ganha essas eleições. Nesse instante, os militares percebem que sem o apoio político da sua Arena e ainda com o domínio, já nesse instante, do pensamento socialista dentro do Brasil e fora da área política, exatamente, mas na área cultural, na área artística, nas cátedras universitárias e na Igreja Católica Comunista, havia já uma grande simpatia por ideias esquerdistas que se traduziu na atuação de alguns partidos. Em 1984, este é o ano das diretas já. Esse é um ano importante, que é um ano emblemático, que mostra a união das esquerdas do Brasil. Mas, como eu estava dizendo, em 78, de 78 até 84, nesses 6 anos, as esquerdas já estavam muito organizadas na mídia, nos grandes jornais, nas editorias dos grandes jornais, nas cátedras universitárias, na igreja, sindicato, na cultura brasileira. E, nesse instante, surgiram ideias que a gente pode chamar de gramscistas. É quando o eurocomunismo chega ao Brasil, trazendo a Revolução Cultural de Antônio Gramsci. Os grupos comunistas mais tradicionais não gostavam dessa via
comunista de chegada ao poder. Mas havia uma possibilidade, com o enfraquecimento político do partido que sustentava os militares, de chegar ao poder através das eleições. Então a ideia revolucionária armada foi para um segundo plano, e esta ascensão do pensamento da via da chegada ao poder pela cultura, pela revolução cultural, aquela famosa guerra de posição, não a guerra de movimento que caracteriza os movimentos marxistas, leninistas violentos, juntando-se com partidos que tinham partidos socialistas que tinham ideais parecidos, não exatamente iguais, e havia muitos socialistas se dando as mãos. E os comunistas se conformaram com essa situação e todos eles começam a sonhar com a possibilidade da redemocratização, da anistia aos presos políticos, das eleições diretas para presidente da República e, quem sabe, até uma Constituição, uma Assembleia Nacional Constituinte que poderia dar, aí sim, a Constituição dos sonhos dos socialistas. Em 84, um deputado, Dante de Oliveira, é autor de um projeto chamado Diretas Já. Esse projeto gozou de ampla simpatia na sociedade brasileira. Era bonito de se ver as esquerdinhas se dando as mãos na Avenida Paulista, Lula, Fernando Henrique Cardoso, Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, Mário Covas, toda a esquerda de mãos dadas, falando em redemocratização, falando em eleições diretas para presidente da República. Começa nesse instante o culto da deusa democracia. Mas a emenda do Dante de Oliveira não passou, não prosperou. Eles tiveram que se contentar, esperar as próximas eleições, em 86, e aí sim, esses deputados federais e senadores eleitos têm poderes constituintes. E aqui se inicia a Assembleia Nacional Constituinte. Esse período, que vai de 86 a 88, é caracterizado pelas manobras parlamentares lá dentro do Congresso para criar a Constituição de 88. Particularmente, eu vejo muitos paralelos entre a forma com que foi feita a Constituição de 88 com as mesmas deliberações que aconteceram na Igreja Católica no Concílio Vaticano II. Foi a mesma técnica socialista que colocou a Igreja Católica no domínio comunista desde aquela época, desde 62. A mesma coisa se repete em 86. Em ambas, foram criadas comissões temáticas, minorias de deputados. Deputados se reuniam para defender temas minoritários. Eram as chamadas comissões temáticas, por assuntos. Reforma agrária, direitos humanos, propriedade privada, etc. Essa manobra de petit comité, como se diz, com pequenos grupos, defendendo ideias minoritárias, depois, essas comissões temáticas eram levadas por uma comissão maior, chamada sistemática já. Nessa comissão maior de sistematização, ela juntava todos os temas e depois de todos juntos se apresentava a aprovação final no plenário. Nesse instante, cabe lembrar, o presidente era José Sarney. Depois da morte de Tancredo, Sarney, aquele cabo de esquadra do Nordeste, que era Arena, de repente ele vira casaca e se transforma num apoiador dos comunistas, e assim começa o grande poder do Sarney, que agora está em decadência, mas aquela paixãozinha dele pseudo-socialista tem toda a chance. Ele é o presidente da República, afinal. Mas
o que aconteceu? Nesse instante, quando estava tudo prontinho para aprovação final, se descobriu que a Constituinte tinha feito uma Constituição parlamentarista e inteiramente socialista. Houve uma reação. O Papo Sarney se assusta com isso e se cria, nesse instante, um centrão, o famoso centrão, que consegue barrar, na última hora, já a implantação do socialismo no Brasil. A transição para o socialismo teve que esperar. Nós estamos, então, em 88, a Constituição é promulgada. Essa Constituição que endeusa a democracia, o Estado democrático de direito, com ênfase no democrático e não no direito, a Constituição dos sonhos socialistas, quase completa. Ela se forma e dura até hoje. Eu digo, a duras penas ainda existe hoje. Eu considero essa Constituição cambaleante, porque ela já mostrou as suas fraquezas. Eventualmente posso explicar melhor essa situação, mas vai ficar para um outro vídeo. Eu quero apenas chamar aqui a atenção que neste instante de 88, as ideias gramscianas estão no Brasil. Assim que termina a Constituição, em 89 se cria o PSDB de Fernando Henrique Cardoso. Eu gostaria, nesse instante, então, de destacar o papel de Fernando Henrique Cardoso e da social-democracia brasileira. Esse partido de inspiração fabiana, como todos sabem, Fernando Henrique Cardoso é um socialista fabiano. Ele nunca foi um homem de direita, nunca. Ele sempre foi socialista. E desse tipo, socialista fabiano, isto é, com simpatias por aquele regime trabalhista inglês, que tem um think tank na London School of Economics, em Londres. Esta gente começa a ficar... tem um representante no Brasil chamado Fernando Henrique Cardoso. Não levou muito tempo, Fernando Henrique Cardoso estava articulado com banqueiros internacionais, estava articulado com Tony Blair, mais tarde vai se articular com Bill Clinton, e quando entra no regime, no governo dele, de 94 até 2002, é o que nós temos. Mas essa social-democracia brasileira, ela era um pouco diferente do SPD alemão. Como sabemos, o SPD, a social-democracia alemã, lá do século XIX, mais ou menos no mesmo momento que nasceu a Sociedade Fabiana na Inglaterra, em 1884, esses socialistas, esses comunistas, não eram muito marxistas-leninistas. Na época, não eram marxistas. Eles até não gostavam dos métodos revolucionários. Eles não estavam pensando numa revolução, até porque eles vislumbravam uma possibilidade de ganhar eleições. A social-democracia alemã tinha pretensões de ganhar eleições e assim chegaram ao poder na Alemanha. Claro que isso contrariou os comunistas radicais, os verdadeiros revolucionários. Lenin, mais tarde, vai odiar essa turma. Esses dois desses líderes alemães, Bernstein e Kautsky, eles são os representantes dessa social-democracia alemã que não tinha inspiração revolucionária. Por isso não servia para os verdadeiros revolucionários, Lenin e Trotsky e tudo mais, porque essa gente tinha uma outra ideia de comunismo. Fernando Henrique Cardoso tem essa ligação com este socialismo do SPD alemão. Mas eu também tenho que deixar claro que o socialismo, a social-democracia alemã, em 1959, em um congresso em Godesberg, na Alemanha, eles resolvem publicamente, eles escrevem um documento e ali nesse documento eles renunciam peremptoriamente a qualquer tentação revolucionária. Eles se confessam um partido social-democrata, disputando eleições, e abdica por completo da ideia revolucionária. Essa é a social-democracia europeia moderna. Então, a partir dos anos 50. É com essa social-democracia que Fernando Henrique Cardoso se articula com seus companheiros na Alemanha, na França, na Espanha, Portugal, mais tarde na Inglaterra. Essa social-democracia
de Fernando Henrique Cardoso, ela é eivada de elementos gramscianos. As coisas se misturam um pouco. A social-democracia, o socialismo fabiano e o método gramsciano de tomada do poder, eles são muito parecidos. Essa amálgama de ideias socialistas que visam a implantação, a transição da sociedade democrático-burguesa para uma sociedade socialista, essa é a ideia de Fernando Henrique Cardoso, e ele nunca abdicou dessa ideia. Hoje, quando ele aparece na cena pública, nas televisões e também nas redes sociais, ele ainda destila aquele amor venenoso pelo socialismo. Ele nunca abdicou disto. No fundo, ele só não é revolucionário. Mas no mais, você sabe como ele é. Ele é sonso, disfarçado, posa de estadista. E o que ele fez? Ele entregou o Brasil para o Lula. Essa que foi a grande verdade. Eu costumo dizer, e digo isto há muitos anos, Fernando Henrique Cardoso foi a rampa de lançamento do foguete petista. Jamais me esqueci daquele primeiro semestre de 2002, quando ele nomeia na prática José Dirceu como seu embaixador econômico, manda José Dirceu para os Estados Unidos, pedir dinheiro emprestado para os banqueiros lá de Wall Street, a turma do Chase Manhattan, do JP Morgan, Banco Boston, essa turminha do Citibank, essa turminha empresta bilhões de dólares e a partir daquele instante não se fala mais em FMI. Aquela palavra que assustava muito a sociedade brasileira, a mídia brasileira, a Globo, fazendo Jornal Nacional todos os dias, o FMI, a gritaria dos comunistas contra o FMI desapareceu imediatamente quando Fernando Henrique vende o Brasil para os banqueiros internacionais e acomoda Lula no poder naquela eleição fake lá de outubro de 2002. Estava selado o destino do Brasil. Fernando Henrique saía de cena, lavava as mãos e entregava o Brasil para Lula. E a gente sabe como é que termina essa história. Pessoal, eu tive que interromper esse vídeo porque eu me esqueci de alguns dados muito importantes. O Fernando Henrique Cardoso, ele deixou um legado ao Brasil. É evidente que ele teve seus méritos quando houve o Plano Real, houve um plano de estabilização econômica, isso ajudou muito o país, eu não nego isso. Então, em 94 até 98, o Brasil economicamente se deu muito bem. Claro que com a ajuda dos banqueiros, seus amiguinhos de Wall Street, e alguma ajuda vinda da Inglaterra. Mas eu também gostaria de dizer que sem ele nós não teríamos o racismo importado, nós não teríamos as affirmative actions, nós não teríamos a introdução da ideologia de gênero no Brasil, nós não teríamos homofobia, nós não teríamos o desarmamento da população, nós não teríamos a desmoralização e o desarmamento das Forças Armadas. Fernando Henrique Cardoso participou do diálogo internacional, foi um dos principais líderes disso, que desarmava toda a América Latina. Houve uma invasão de drogas dentro do Brasil, houve uma corrupção dos costumes e da moral do povo brasileiro. Esse legado, um legado tipicamente fabiano, devido às proximidades promíscuas de Fernando Henrique Cardoso com George Soros, nitidamente, sabidamente, o financiador de toda a Agenda 21, de toda a agenda globalista da ONU, da OSCE. Esse é o grande legado de Fernando Henrique Cardoso, um legado negativo, do qual ele procura se evadir, como bom fabiano que é, como bom conctator que é, sempre tirando esse ônus de cima dele mesmo. Mas isso tem que ficar registrado na história. Eu espero que, além de mim, outras pessoas deixem esse registro de Fernando Henrique Cardoso, um registro negativo, que agora nós temos que levar, sei lá, muitos anos para tentar limpar o Brasil disso. Essa herança social-democrata no Brasil foi muito danosa para os costumes da sociedade brasileira. Nós precisamos, isso não é um discurso moralista, mas nós precisamos resgatar o Brasil dos efeitos deletérios
da obra de Fernando Henrique Cardoso. Agora podemos voltar à sequência normal do vídeo. Hoje, nós temos Lula preso, babaca. Temos Dilma Rousseff no olho da rua. Temer à beira de uma cadeia. Aécio à beira de uma cadeia. Fernando Henrique Cardoso, nunca mais. Nós temos muita social-democracia para varrer para fora do Brasil. Eles não são confiáveis. Tucanos não são confiáveis. Não confiem em tucanos. Atenção, gaúchos. Vocês vão se arrepender. Em outras palavras, essa breve história das esquerdas no Brasil culmina, olha que ironia, com aquele grande inimigo, o único, o corajoso inimigo, que abria a boca lá no Congresso Brasileiro e denunciava as safadezas comunistas e socialistas da mídia, dos movimentos sociais, especialmente dos governos corruptos e depravados de Lula e Dilma. Hoje os temas nacionais são escola sem partido, extinção de ministérios inúteis como o Ministério do Trabalho, e nós ouvimos marchas militares já no ensaio da posse de Jair Bolsonaro em 1º de janeiro. Eu acho que com isso nós podemos encerrar essas 3 partes. Eu emendei uma coisa na outra e eu chamo a atenção de vocês que na descrição desse vídeo estará o link para vocês acessarem o e-book, onde essa história está por escrito. E lá vocês terão, não preciso copiar nada, lá está escrito essa história, é um timeline. Eu peço que vocês, os que não estão inscritos, que se inscrevam no meu canal, Carlos Reis, que ative o sino das notificações. E é isso então por hoje, pessoal. Muito obrigado, boa noite.